confirmados. Eu queria, de antemão, agradecer a oportunidade de estar aqui como mediador desse bate-papo na companhia do Gabriel e também agradecer a Ivonete pela oportunidade e também pela forma como atendeu o nosso pedido, assim, de forma muito carinhosa, sabendo, inclusive, de que todos estamos passando por um momento de transformação nesse momento aí da pandemia. E agradecer mais uma vez ao Cauano também, que está aí à frente, né, da coordenação de sustentabilidade da FIEP, e também tem um trabalho enorme com vários setores, e eu tenho certeza que... Daqui. Bom dia a todos. Maravilha. Então, pessoal, enquanto eu vou falando, depois, a sequência, eu vou fazer uma introdução, o Cauano vai fazer uso da palavra também para expor alguns questionamentos, e na sequência a Ivonete fará a fala dela, e depois o Gabriel fará alguns questionamentos que nós preparamos aqui para esse bate-papo. É um bate-papo absolutamente natural, tranquilo, né? Nós temos um compromisso, na verdade, de tirar nossas dúvidas, de esclarecer alguns posicionamentos, e é uma oportunidade, inclusive, para o diálogo franco com o órgão ambiental, justamente para que a empresa possa dar cabo, né, às suas condicionantes, às suas obrigações legais nesse período. Então, eu vou iniciar justamente falando, né, o que está acontecendo no cenário brasileiro, né? Todos os órgãos ambientais estão passando por transformação. Todos os órgãos ambientais do Brasil, dos 27 estados, estão divulgando, editando portarias, informes, resoluções, para justamente tentar fazer um atendimento adequado nesse período de pandemia. É claro que é diferente do dia a dia da nossa atividade. Então, o objetivo, inclusive, da nossa conversa hoje aqui é saber como está funcionando o órgão ambiental em relação ao atendimento ao público, em relação ao cumprimento de uma condicionante, em relação a uma comunicação de uma situação de emergência, renovação de uma licença, solicitação de um pedido de licenciamento em processos físicos ou em processos agora virtuais, né? E também no SGA, porque tem o processo eletrônico e tem o processo que tramita no SGA. E justamente para poder dar cabo às nossas atividades. Ivonete, nós temos participado de alguns, como ouvintes, de vários bate-papos aí a nível de Brasil, e as principais dúvidas que o pessoal tem são dúvidas justamente do dia a dia do meu processo de licenciamento. Uma coisa bem importante que me parece que o Everton já na semana passada comentou, e você deve estar aí também ajudando a construir, né, pela tua liderança e a experiência que você tem de tantos anos no órgão, é essa questão das audiências públicas. Esses processos que estão em licenciamento e que pendem, inclusive, de audiência pública, como é que está funcionando, né? Eu estou fazendo esse questionamento, depois, na sua fala, você pode, né, tentar nos esclarecer, né? É possível fazer audiência pública virtual? O órgão ambiental está preparado para isso? Conseguimos, inclusive, implementar ferramentas tecnológicas que podem, inclusive, contribuir para que a gente possa cumprir essa obrigação de um licenciamento em andamento. Outras coisas, isso também já está acontecendo em São Paulo, né? São Paulo está trabalhando, a CETESB, com essa ferramenta, o Rio de Janeiro já publicou uma resolução 89 de 2020, o estado do Goiás também já fez uma iniciativa nesse sentido, e, enfim, o Brasil inteiro está tentando se ajustar nesse período, né? Outras coisas que são importantes também é justamente essa questão dos prazos, tem gerado muita dúvida, porque tanto o informativo 1 quanto o 3 e também o 5, pelo que nós olhamos, ele fala de que está suspenso os prazos para manifestação via defesa ou apresentação de recurso. E é claro que tem lá no site do IAP, do IAT agora, né, uma nota explicativa falando que durante esse período de pandemia, os pedidos de licenciamento ou a prorrogação dos pedidos ou o cumprimento de uma entrega de um relatório, por exemplo, de emissões atmosféricas, também estaria prorrogado. E a dúvida que surge justamente é só a entrega desse relatório ou a obrigação também fica suspensa nesse período? Muitas empresas estão passando por essa situação, outros não estão conseguindo, né, principalmente nesse auge que foi esse período de entrada de isolamento social até os dias de hoje, muitas empresas terceiras que prestam serviço também não estavam se colocando à disposição para
por exemplo, fazer uma emissão de emissão atmosférica, é um exemplo. Então, a dúvida que tem é só para defesa e apresentação de recurso ou é também para justamente em todos os processos de licenciamento? No SGA, o licenciamento ambiental, ele continua funcionando de forma normal, né? As notificações estão sendo enviadas, eu tenho recebido algumas de alguns clientes, né? Normalmente pelo sistema, e a gente cumpre de maneira natural ou também fica suspenso nesse período o cumprimento dessa complementação do licenciamento? O atendimento, isso é uma dúvida que nós temos também, né? O atendimento ele está sendo feito de forma presencial? Me parece que não. Está sendo feita por via telefone? É possível, por exemplo, fazer uma videoconferência com o técnico, né? Nós estávamos olhando também a questão dos técnicos que têm mais de 60 anos, que estão no grupo de risco. E muitos processos, às vezes, estão justamente com esse técnico que está trabalhando em teletrabalho. É possível entrar em contato com esse técnico por WhatsApp, por um canal, né, de comunicação tipo Zoom, ou uma outra ferramenta para fazer uma videoconferência, ou mesmo por telefone. Então, nesse sentido, a nossa conversa vai caminhar nessa linha, né, do atendimento, das audiências públicas, do complemento justamente dessas obrigações ambientais nesse período. Eu queria, então, Cauano, passando essa fase inicial, que não é para fazer discurso, já passar a palavra para você, para também você expor os teus pontos, né, e as dúvidas que as empresas também estão carreando para você, no sentido de tentar elucidar e encontrar a melhor forma de cumprir as obrigações nesse período. Pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado realmente de estar participando aí da discussão junto com você, com a Ivonete. Bom dia, Ivonete, e com o Gabriel também, né? Eu não vou destacar algumas coisas assim que você já comentou, né? Mas elas são muito semelhantes ao que você disse, né? A gente está vivendo um momento único, né? A gente está, assim como, né, a federação está aprendendo a trabalhar dessa maneira à distância, eu acredito também que o órgão ambiental, a Secretaria também de Meio Ambiente, também está se organizando para isso e aprendendo também. Até você estava falando da questão da ferramenta, né? A gente tem o uso das ferramentas aí para o Skype, entre outras aí, mas a gente acaba tendo umas certas dificuldades. E como você já destacou, a gente tem realmente escutado, principalmente pelas empresas, algumas dúvidas, e eu queria agradecer a Ivonete, o Everton, né? Principalmente pela abertura que eles dão, da gente estar conversando com eles, né? E a partir daí começam a surgir essas orientações. Então, uma das coisas que a gente sente muita falta é realmente essa questão de orientações, porque as empresas, de maneira geral, elas querem cumprir as condicionantes, querem atender os prazos e querem cumprir as obrigações legais. Mas como tudo meio que parou, né, quer seja, as próprias empresas diminuíram seus volumes de atividades, empresas de consultoria, laboratórios também naquele primeiro momento pararam, né, começam a voltar, e daí começam a surgir dúvidas. O que eu faço? Eu dou prosseguimento naqueles meus procedimentos, paro, daí vem alguns comunicados orientativos referente aos prazos, aos relatórios, mas sempre, por mais que venham essas informações, sempre ela não é completa o suficiente de maneira a atender todas as exceções. Porque sempre tem algumas exceções, mas meu caso é diferente, né? Eu tenho que fazer isso, mas tenho que fazer aquele outro que é um pouquinho diferente. Bom, até orientando as empresas nesse sentido, a semana passada eu encaminhei um e-mail para as empresas, pegando um pouquinho, né, dessas orientações e tentando destacar que as empresas elas têm que manter as obrigações legais dentro das possibilidades. Então, se eu tenho os monitoramentos para fazer, siga com os monitoramentos, né, com todos os cuidados, com as regras, né, ajustando isso com o prestador de serviço, que seja o laboratório ou a empresa de consultoria. E da mesma maneira, a questão desses relatórios. Se eu tenho que fazer os relatórios, né, dê continuidade aos relatórios. O órgão ambiental, realmente, o que ele orientou é a questão dos prazos de entrega, né? Mas, em algum momento, a gente vai voltar no futuro, né, nas normalidades, e esses relatórios têm que estar encaminhados, têm que estar prontos, assim como os monitoramentos. Então, a gente tem encaminhado algumas informações para as empresas nesse sentido. Agora, é claro que se comunicados, né, orientativos vierem por conta do órgão ambiental, né, assim como, né, o IAP tem feito, o IBAMA, IFAM, enfim,
isso ajuda muito as empresas a se organizarem nas conduções. Tem essas questões, né, de prazo de entregas de relatórios, monitoramentos, tem outras questões, como, né, saiu agora recentemente, na sexta-feira, né, alguns comunicados, alguns informativos, referente aos processos de licenciamento, né? Então, eu estou com um processo de licenciamento em andamento, ou preciso renovar, e uma dúvida, né, que gera, como você já destacou, é como acessar, né, as pessoas dentro do órgão ambiental para obter orientações mais precisas, às vezes. Então, vai ter um telefone, um telefone único para fazer esses questionamentos, tem um e-mail único. Então, Ivonete, essas são coisas que poderiam ser pensadas, né? Canais, por exemplo, de comunicação, canal de comunicação do licenciamento, canal de comunicação dos monitoramentos, tá? Isso facilitaria principalmente um tira-dúvidas, ou mesmo até essa questão de tira-dúvidas, colocar na página do IAP, né? As perguntas mais frequentes, com as respostas orientativas que vocês já estão dando, né? Para um, para outro. Então, já colocar ali, porque normalmente as dúvidas de um, de outro, é meio dúvida de todo mundo, né? Então, o que assim, uma carência que eu queria destacar, realmente é a informação, né? A informação, ela precisa ser realmente, chegar até as empresas, precisa ser produzida e chegar até as empresas ou, né, ao quem precisa, para que fique mais fácil realmente as formas de condução, considerando esse momento que a gente está vivendo, tá? De maneira geral, Panassolo, e seria aí essa mensagem que eu queria deixar, né, para a Ivonete. Panassolo, me escuta? Alô? Oi, Me oi. escutam? Solo teu Então, som uma dúvida que cortou um pouquinho? cortou, não Conseguiu conseguiu, escutar, Ivonete? só não conseguiu ver. E agora está me escutando? Me escuta bem? Então, Ivonete, uma coisa que eu queria, assim, né, pedir, né, para você e para o Everton, né, para o IAT e para a Secretaria de Estado, né, quanto mais vocês puderem produzir esses informativos, ou colocar orientações na página do IAT, isso facilita bastante para os usuários do processo de licenciamento e para as empresas que precisam entregar documentos, fazer monitoramentos, né? Então, você já tem feito essas indicações, mas quanto mais fizerem, melhor, né? Facilita bastante, né, para todo mundo. E até, por exemplo, saiu-se alguns documentos agora na sexta, que fala dessa questão da vistoria, né? Aí surgem algumas dúvidas, né? Mas, na verdade, eu acho que essas dúvidas vão ser esclarecidas somente no momento da operacionalização. Porque o que eu notei é o seguinte, que essas vistorias, elas vão ter que ser inicialmente requeridas por vocês, né? Vocês que vão ter que indicar, né, quem precisa fazer, entre aspas, os relatórios, lá substituição às vistorias, e eu acho que daí na solicitação detalhar o que é necessário conter e talvez já indicar os responsáveis, né, técnicos que podem desenvolver ou não aquele tipo de relatório. Panassolo, devolvo a palavra para você. Cauano, muito obrigado, então, pelas suas considerações. Nós estamos abrindo o bate-papo, vamos passar de imediato a palavra para Ivonete e depois, na sequência, a gente deixa aberto aí via chat ou mesmo pelo canal aqui eletrônico para as pessoas fazerem perguntas. Antes, o Gabriel, depois da Ivonete, o Gabriel vai fazer algumas considerações e alguns questionamentos que nós preparamos também para tentar contribuir. Está com você, Ivonete. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite, Panassolo, para a gente poder fazer esse bate-papo, né? Porque é um momento bem complicado para todo mundo e que nos pegou de surpresa, né, a todos. Mas nós estamos tentando nos adaptar a esse momento. Nós temos, como o
Cauã comentou, nós temos publicado algumas notas de esclarecimentos, notas informativas com relação ao andamento dos processos. E tem algumas que realmente a gente fica em dúvida, e aí nós tentamos, nós da parte do licenciamento, tentamos até trabalhar de uma maneira a vir a esclarecer esses pontos. Como essa questão, né, dos prazos, isso aí eu sei que tem tido muita dúvida, né? Uma forma que nós possamos trazer mais informações ao público em geral. Nós estamos tentando agora não parar o licenciamento de forma nenhuma. A questão do licenciamento ela é muito importante, principalmente nessa fase, né, que muitas empresas estão com problemas sérios, né, até de produção, a gente sabe que é geral isso e que vai afetar na economia de uma maneira bem contundente. Então, o que nós estamos tentando agora trabalhar é que o licenciamento não pare de forma alguma, tanto que nós fizemos essa orientação técnica, que muita coisa precisava de vistoria, então nós estamos substituindo as vistorias por um relatório, conforme foi apresentado e já está sendo publicado nessa orientação técnica. Então, para que isso não pare, para não trazer problemas futuros. A gente sabe que o licenciamento é um problema, muitas vezes é um problema, né, no andamento de um processo de abertura de uma empresa, da renovação da licença, porque hoje muitos bancos até solicitam licenciamento para fazer financiamento. E a gente sabe que hoje o licenciamento é uma questão bastante importante, né, para as empresas. Então, nós temos trabalhado nisso. Então, veja, a questão dos prazos, né? O que nós fizemos? A gente tentou esclarecer, mas eu acredito que não tenha também ficado claro a questão dos prazos com relação à apresentação de relatórios de auto-monitoramento, que seria das emissões, a questão da declaração de carga poluidora, inventário de resíduos que precisa ser apresentado e outros documentos que constam em licenciamentos ambientais. Então, esses prazos estão todos prorrogados, tá? Inclusive, essa questão para a realização do automonitoramento. A gente sabe que tem muitos laboratórios que estão paralisados, que não estão fazendo serviço, tendo em vista até a dificuldade de entrar em alguns empreendimentos, né, algumas empresas. Então, isso também, o prazo até para a elaboração dos relatórios, não só da entrega da elaboração, nós prorrogamos, tá? Pelo prazo agora, que foi de 60 dias da data de emissão de publicação do decreto do governo estadual. Então, isso tudo está prorrogado. E se caso tenha algum problema, eu acho que isso aí até é justificado no futuro, tá? Se tiver algum problema de uma cobrança, porque não foi, esse prazo não foi atendido, tudo pode ser justificado. Outra questão, os prazos, por exemplo, no SGA, o SGA funciona normalmente porque é um procedimento online, então todo o requerimento é feito pelo próprio sistema, a análise também ela é toda, não precisa ser feita essa análise, cada técnico está fazendo, cada técnico responsável pelo licenciamento está fazendo essa análise, e quem não pode estar lá presente faz em suas casas, pelo sistema, pela internet, sem problema algum. Muitas vezes, até para o próprio licenciamento, para a análise do processo de licenciamento, nós solicitamos complementações. Essas complementações, elas, dependendo do caso, ela pode ser atendida no prazo ali especificado, como também, se ele justificar que não pode, algum outro relatório, alguma coisa, o requerente ele pode solicitar um prazo maior, tá? Tendo em vista, justificando essa questão até da pandemia. Então, no SGA, eles estão funcionando. Tem alguns prazos no SGA, de alguns itens que já foram solicitados em licenças, isso também se solicita como condicionante de licença e esses prazos estão prorrogados.
O nosso problema são alguns processos que ainda são pelo sistema antigo, né, pelo CIA. Então, que o processo ele é um processo físico. Mas hoje, com o e-protocolo, eles já podem ser escaneados, esses processos podem ser feito o próprio download no e-protocolo. Tá? Então, isso já é uma garantia que não precisa ser pessoalmente, fisicamente, ser o atendimento no escritório do IAR, do Instituto. Então, esse atendimento pode ser até pelo e-protocolo, tá? Que já é uma ferramenta do governo do Estado e que o IAT está envolvido nesse sistema também. Atendimento presencial ainda não está liberado, então temos que aguardar uma determinação do governo do Estado para esse atendimento e do próprio secretário. E outra questão é o que nós podemos, assim, agilizar. Realmente, o Cauana colocou uma questão dos canais de atendimento. Hoje nós temos trabalhado com essas informações, tá? Com essas notas explicativas, notas de esclarecimento. Mas eu acredito que isso a gente pode melhorar fazendo esses canais, como foi colocado, canal para licenciamento, canal para emergências, né, como você até colocou, sobre questão de emergências, eu acho que isso aí pode ser feito. Hoje, a partir de hoje, nós estávamos trabalhando com um sistema de rodízio. Hoje não, todos os funcionários que podem trabalhar, né, que não fazem parte do grupo de risco, estão já fazendo o sistema no próprio IAT. Então, alguns funcionários vão trabalhar pela manhã e outros à tarde. Então, vai ter esse atendimento. Isso é possível. A gente até trabalhar com a questão do licenciamento, vai ter pessoas que podem atender pela manhã e pessoas podendo atender à tarde. Então, específico do licenciamento, a gente já pode até fazer um procedimento para facilitar essa comunicação. Eu acho interessante colocar também aqui, o IBAMA, ele publicou uma instrução normativa até dizendo o que poderia ser, o que está passivo de prorrogação de prazo e o que não está. Então, assim, eu acho interessante ali daquela instrução, o que foi colocado com relação a não pode parar, por exemplo, se a empresa está operando normalmente, ela não pode parar com o seu sistema de controle de poluição de maneira alguma. Tem que continuar operando uma lagoa, o tratamento de efluentes, a questão dos equipamentos de controle de emissão, eles têm que estar operando normalmente se a empresa está operando. Então, isso tudo não tem como prorrogar prazo para que você tenha algum problema. Se tiver algum problema em algum desses aspectos, deve ser comunicado o órgão ambiental. Tá? Isso pode ser feito em ofício, e esse ofício ser encaminhado pelo e-protocolo. Okay? Então, isso é bem importante. Se você tiver um problema, por exemplo, no equipamento, o equipamento de controle de emissões teve problema porque falta quem trabalha com a manutenção não pode vir atender ou tem algum problema, isso é muito importante comunicar através de um ofício e pode ser protocolado através do e-protocolo. Tá? Isso é bem importante para não ter os problemas no futuro, quando da apresentação desses relatórios. Ok? Então, eu acho que com relação a audiências públicas, isso nós já conversamos dentro do próprio Instituto, que elas podem ser realizadas para não atrasar os processos de licenciamento, principalmente aqueles que envolvem estudo de impacto ambiental, né, que precisam dessa audiência. Então, nós já estamos trabalhando para resolver essa situação e poder, o órgão tem condições, né, tem ferramentas para que se possa fazer essas audiências online. Tá? Então, eu acho que alguma coisa assim, eu tentei esclarecer qual que é o nosso procedimento hoje, mas ficamos abertos agora às perguntas, né, para a gente poder tirar essas dúvidas. Agora voltou aqui, está me escutando agora, Ivonete? Voltou, né? Deu uma travadinha aqui. Então, muito obrigado
por esses comentários iniciais. Eu queria, de antemão, já agradecer. Nós estamos com 140 pessoas participando desse bate-papo, então mostra a significância, a relevância, inclusive, do tema, e também como as pessoas estão, né, ansiosas, inclusive, para saber quais os procedimentos devem ser adotados nesse período. Eu vou passar a palavra, então, para o Gabriel, para ele fazer os comentários dele e, ao mesmo tempo, já fazer alguns questionamentos que nós preparamos para continuar esse bate-papo. E, na sequência, depois está aberto para vocês, tá bom? Bom dia, então, né? Agradecer mais uma vez aí, Ivonete, Cauano, Alessandro, né? Por essa oportunidade da gente discutir. Aqui no escritório, a gente reuniu algumas dúvidas que a gente está tendo, né? Em virtude de consultas de clientes e tal, que a gente imagina que sejam dúvidas comuns. Isso tem respeito, basicamente, ao procedimento do dia a dia mesmo, não são, né, dúvidas técnicas jurídicas relativas ao instituto jurídico em si, mas ao funcionamento dentro desse regime especial que a gente está vivendo agora, né? E o IAT também está funcionando, então, um regime especial aí, em virtude da pandemia do coronavírus. O contexto normativo que a gente tem, o acesso que a gente tem de atos normativos, né? É o decreto estadual 4230, né? 16 de março de 2020, né? E as notas informativas, né? Que saíram da presidência do IAT, e aquela nota de esclarecimento que tem, né? No site do IAT sobre a situação dos prazos, né? Que tinha suspendido ali por 30 dias, né? E daí deixou bem claro que os licenciamentos também estariam suspensos prazos administrativos de licenciamento, né? Assim que diz a nota de esclarecimento. As dúvidas que a gente preparou, elas são bem pontuais. A gente pode fazer até um ping-pong, Bonetti, se for possível, né? Porque daí realmente é esclarecer como funciona o dia a dia, né? Que nem a primeira pergunta que a gente tem é qual seria o canal ideal para esclarecer dúvidas sobre licenciamento. Afinal de contas, a gente teve alteração, né, do marco normativo de licenciamento do Estado no fim do ano passado, né, com a edição da resolução SEMA, Conselho Estadual de Meio Ambiente 105/2019, né? E no começo do ano a gente teve a resolução Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, resolução CEDEST 2/2020 de licenciamento de empreendimentos minerários. São resoluções que estão em vigor aí há menos de 4 meses e naturalmente geram dúvidas, né, em relação a onde eu me enquadro, qual é o procedimento que eu me submeto, é uma DELAI, é uma LAS, é um licenciamento trifásico, qual é o estudo ambiental. Para esclarecer esse tipo de dúvida, qual que é o canal ideal? É ligar no número geral do órgão, já que agora existe atendimento, existe funcionamento presencial, né, muito embora não atendimento ao público, e faz o protocolo via protocolo. É uma dúvida bem operacional mesmo do dia a dia, né? Eu tenho uma dúvida, eu não sei onde eu enquadro o meu empreendimento, o meu negócio. Qual é o procedimento, quais são os documentos? Se eu quero esclarecer essa dúvida, qual que é o procedimento ideal, Ivonete, para a gente adotar? Bom, o protocolo, embora ele não esteja atendimento ao público, o telefone está funcionando normalmente no período da tarde. E para o licenciamento também, depois eu posso até passar, o SGA, nós temos um atendimento específico para o SGA, tá? Que é o pessoal que faz esse atendimento. Eu posso depois até deixar na tela o telefone. E aí tem alguns processos, né, que dizem respeito ao CIA, que são os processos físicos, né? Esses também eu vou passar um contato para vocês e até da questão, por exemplo, da fauna, que a gente também tem um problema sério, né, de apreensão de animais, para onde mandar esses animais, também a gente tem o telefone para atendimento, tá? Então, depois eu posso até passar para vocês, vou pôr aqui na tela daí para poder passar isso para vocês, ok? Ivonete, uma outra dúvida que a gente tem em relação às licenças que vencem nesse período, né? Na verdade, elas estão prorrogadas, né? Mas a gente não sabe como contar essa prorrogação. Por exemplo, ela venceu no dia 1º de abril. Quando acabar a suspensão, voltar à normalidade, que seja o novo normal, ou acabar o estado de saúde pública, eu conto esse mês a mais nela, eu acrescento no prazo dela esse tempo que ficou suspenso ou não? Ou ela já volta, está prorrogada até o primeiro dia que retornar? Tá. As licenças que estão no SGA, elas já estão sendo automaticamente prorrogadas, os prazos, tá? Do CIA, nós estamos fazendo o trabalho da ilha, já é um trabalho mais manual, mas o que está no SGA já está sendo prorrogado. É o caso, assim, mais da questão das atividades poluidoras, indústrias, né, comércio e serviço, essas todas estão tendo seus prazos automaticamente prorrogados, tá? Então, se tiver alguma dúvida, isso pode entrar em contato com o próprio protocolo
protocolo ou com o pessoal do SGA, ok? Assim, se notar que não tem, se vê que não foi prorrogado o prazo, às vezes pode ser alguma falha até do sistema, mas isso pode ser contactado o pessoal do SGA. Ótimo, ótimo. Pedido de prorrogação de renovação de licença de operação, aquele prazo de 120 dias para prorrogação automática, ele está entrando dentro da suspensão ou não? Né? Vamos supor, vai ser... Fique à vontade. Tá, como foi prorrogado esse prazo, automaticamente em 120 dias também ele é prorrogado, tá? Que foi prorrogado o prazo da licença, a validade da licença e automaticamente o prazo de 120 dias já é prorrogado. Ivonete, só uma dúvida, a prorrogação ele se dá a partir de 16 de março, é isso? 16 de março ela deu 30 dias, aí a partir de 13 de abril teve outro decreto, né? O decreto 4482, que prorrogou por mais 60 dias. Então, esses seriam 90 dias de prorrogação. Isso, a partir de 13 de abril, 60 dias. Tá. Ivonete, e referente a processos novos de licenciamento, às vezes tem empresas que elas estão, né, querendo já iniciar a operação, instalação, enfim. Segue também as mesmas regras? Segue. No caso de licença de empreendimento que esteja agora se implantando, uma licença prévia, ele entra normal no SGA ou pelo protocolo para o CIA. Mas entra normal, aí só aquilo que eu coloquei das vistorias, né? Que daí a vistoria vai ser a apresentação de um relatório. Eu acho que você citou já a orientação, né? E ali nessa orientação ela foi emitida na sexta, mas vai ser publicada hoje. Então, é a orientação técnica 001 do Instituto Água e Terra, 001 de 2020. Tá? Então, ela vai ser publicada hoje para vocês tomarem conhecimento, porque são os relatórios. Alguns casos, né, o requerente já pode se adiantar e apresentar esse relatório, daí ele faz menção a essa orientação, mas os processos que estão parados, já estão protocolados e necessitando de vistorias, os nossos técnicos já vão solicitar via e-mail ou até pelo próprio SGA como complementação, a apresentação desses relatórios. Gabriel, continua aí com as perguntas que nós fizemos. Sim. Uma dúvida que a gente tinha surgido, mas a Ivonete já esclareceu aqui, é como o decreto, o artigo 18, ele fala de suspensão de prazos recursais e prazos de defesa do interessado. Isso criou uma dúvida forte na gente, entendendo que só estavam suspensos os prazos do processo administrativo disciplinar, decorrente de auto-infração. Mas veio a nota de esclarecimento do IAT, dizendo que os prazos administrativos de licenciamento também estão. O que criou dúvida é que ela tinha dado uma suspensão por 30 dias, que acabaria agora no fim do mês. Mas a Giovana já esclareceu que eu considero esse mesmo artigo, inclusive os prazos administrativos de licenciamento, é isso? Isso. Tanto que nós fizemos essa última nota de esclarecimento, especificamente assim com a questão do licenciamento ambiental, né? Que tinha muita dúvida e aí eu solicitei. Nossa jurídica fez esse outro esclarecimento, porque, assim, para nós também, até para nós, os técnicos, nós estávamos em dúvida. Então, vai ser o do licenciamento, aí, como juridicamente todos os processos, eles são processos administrativos, o prazo fica automaticamente prorrogado. A gente pensou, não sei se existe uma tendência do órgão a criar um ato normativo depois, um regime especial transitório, né? Dentro do Congresso Nacional, em relação às relações jurídicas civis, tramita lá, né, o Senado já aprovou, a Câmara, mas eles chamavam de regime jurídico emergencial transitório. Não sei se dentro do IAT tem a ideia de consolidar isso, porque a gente tem um pouco de receio em relação ao fato de que os prazos estão em ato normativo e os esclarecimentos estão saindo em nota de esclarecimento, né? Em orientação técnica ou nota informativa, né, que não são atos normativos por natureza, né? Eu não sei se existe a ideia de mais para frente condensar isso, né, esclarecer. Eu imagino também até o ato normativo saiu ainda porque a situação é muito incerta, né? Ela muda todo dia, né? Mas eu não sei se existe a tendência de fazer depois um ato normativo dizendo o regime jurídico transitório emergencial é esse nesse período, né? Na verdade, eu não sou da área jurídica, né? Mas eu já até solicitei, eu acho que nós estamos conversando até a nível da diretoria para, de repente, uma portaria, tá? Que se ela seja, porque
Segundo a jurídica, a nota de esclarecimento ela já tem base no decreto, então não teria tanto problema. Mas eu tenho sentido assim que tem muita dúvida com relação a isso. Então, conversando já com o presidente para a gente trabalhar até numa portaria esclarecendo tudo isso, nos modos do que foi feito até pelo IBAMA, que eu achei que a instrução normativa do IBAMA ela esclarece bem a situação. Então, eu acho que até para nós deveríamos fazer isso. Alguns estados, por exemplo, Goiás está com um projeto de lei, no caso, licenciamento emergencial, mas assim, para nós isso até não seria tão... Porque o nosso sistema, por exemplo, o SGA, ele já trabalha, né, de uma forma mais rápida, e a própria 105 já deu algumas aberturas para poder agilizar o licenciamento. Nós estamos trabalhando já em algumas outras resoluções para poder agilizar mais, mas não assim que fosse alguma coisa de emergência. Acredito que de emergencial seria essa questão da portaria, esclarecendo todos esses pontos. Ivonete, só fazendo uma parte aí, Gabriel, para aproveitar, existe alguma assim, já orientação, algum entendimento do órgão ambiental no sentido de flexibilizar algumas condicionantes que não são essenciais, por exemplo, de licenciamentos ambientais que estão em andamento? Evidente, aquilo que você falou, o próprio IBAMA também publicou até, né, um documento técnico dizendo as atividades essenciais ou as condicionantes essenciais para o funcionamento da empresa são obrigatórias e devem continuar, mas tem algumas que não são essenciais. Essas condicionantes que não são essenciais, né, evidentemente considerando o período da pandemia, porque todas são essenciais, né, em regra geral. O órgão ambiental vai abrir possibilidade, por exemplo, para o empreendedor poder revisitar isso, renegociar, alargar provavelmente um prazo para cumprimento dessa obrigação. Flexibilizar não significa deixar de cumprir ou deixar de cobrar por parte do órgão ambiental, mas justamente considerando o momento econômico, o momento, né, social que a gente está vivendo, se há algum entendimento nesse sentido. Sim, Panassolo. Veja, na nota de esclarecimento, a gente já colocou que condicionantes de licença também, desde que não essenciais, como aquilo que eu coloquei, né, a questão de controle dos equipamentos, tratamentos de controle, eles têm que estar normais, né? Mas tem alguns condicionantes que eles podem ser prorrogados os prazos, sim. Isso, inclusive, na nota de esclarecimento, a gente colocou isso, tá? Então, se ele, por exemplo, tem que apresentar um outro documento, né, num prazo de 60 dias da emissão da licença e cair esse prazo, culminou nesse período, ele vai ter mais 60 dias, ele tem esse prazo prorrogado. E, Ivonete, como deve proceder o empreendedor? Ele faz um protocolo esclarecendo que não vai cumprir ou ele depois justifica? Qual que é o ideal? Não, ele pode, eu acho que ele pode justificar posteriormente, mas se ele quer uma garantia para ele pode até entrar com o protocolo, né, um ofício. Eu acho até interessante. Algumas situações assim que ele pode ter dúvida se o prazo foi prorrogado ou não, ele já pode até comunicar através de um ofício, tá? E esse ofício a gente vai ter conhecimento e pode responder ao interessado. Audiência pública virtual, como foi a experiência? Que aqui a gente recebeu bem ela, achou que ela até aumenta a participação de público, né? Ela permite mais gente até... Foi realizada a audiência pública virtual, né? O Everton comentou isso também. Como foi a experiência? Foi boa? Porque, né, a gente sabe que depois da situação da pandemia, a gente vai ter um novo normal, né? A gente não vai voltar ao que era antes, né? E talvez seja uma tendência de ficar, né? Daí a gente queria que você comentasse um pouco, funcionou bem, como foi? A questão das reuniões, audiências virtuais, ela tem funcionado muito bem. Nós estamos até com grupos de trabalho, de revisão de algumas resoluções, né, principalmente no setor energético, que hoje a gente já teve o Descomplica Rural, que foi assim específico para a questão da agropecuária, né, tem algumas questões que já foram trabalhadas e já tem as resoluções. E agora nós estamos trabalhando no Descomplica Industrial, e esse Descomplica Industrial ele é voltado principalmente assim,
para as indústrias, até o suporte para a indústria. O que nós estamos hoje trabalhando na questão da energia? Nós temos uma resolução que fala, né, do licenciamento do setor energético, mas ela é uma resolução de 2009, 2010, e ela precisa ser atualizada. Então, nós já estamos trabalhando, né, um grupo, e estamos começando com o licenciamento das PCHs, das CGHs, do setor hidrelétrico, principalmente. Primeiro, então, você fazer uma resolução específica. É um grupo muito grande que nós estamos até trabalhando através do Gmail, com as propostas, então, e aí nós temos reuniões, né? Estamos já começando com as reuniões para discutir essa resolução. Então, eu acredito que ela veio, essa ferramenta, ela veio para ficar mesmo, como você colocou, porque eu acredito assim, tem muita coisa que está andando muito mais rápido do que presencial, entendeu? Porque às vezes para se marcar uma reunião é difícil, você não tem, a agenda é complicada, e quando você se dedica a isso, e com essas virtuais, fica muito mais fácil. Bom, as perguntas que o escritório tinha preparado, né, não sei se a Alessandra ficou com mais alguma, eram essas, e foram muito bem esclarecidas ali. A gente recebeu algumas já dos participantes, eu não sei se o Alessandro prefere abrir o microfone para eles ou a gente faz mesmo. Se quiser falar, Gabriel, se quiser já citar as perguntas que chegaram, para já poder a Ivonete, quem sabe, tentar responder, já fica interessante. Sim, chegaram aqui perguntas especialmente em relação ao automonitoramento, né? Algumas empresas têm restrição de acesso à planta, então não estão conseguindo fazer o automonitoramento aí em março, abril, né? E daí a pergunta é se ele prorrogaria, então, por 60 dias nesses casos, né? Afinal de contas, tem. Daí acho que até a Ivonete já respondeu até, né, que haveria prorrogação, e daí fica aquela situação. Talvez o ideal seja já fazer o e-protocolo justificando isso, né? Para ter uma segurança disso, né? Mas a Ivonete confirma, mas a pergunta deles é essa: eles têm restrição de acesso à planta, não conseguem fazer automonitoramento, queriam saber se esse relatório de março, abril, então, né, foram prorrogados mais 60 dias. Sim, isso aí já foi prorrogado, não tem problema, não só a apresentação, como também a realização dos automonitoramentos. Também já foi prorrogado, a gente tem conhecimento da situação do laboratório, até acesso a algumas empresas, né, que ele fica bem restrito, então, como os laboratórios não vão poder ter acesso, então isso pode ser prorrogado. Isso aí, automaticamente, não tem problema, mas se quiser como garantia, pode ser protocolado, protocolo, um ofício informando essa situação, tá? Mas não teria problema, não tem porquê, porque ela já está dentro do processo, tem o embasamento do decreto, tá? Do decreto 4230 de 2020. É o 4230 e o 4482. Né? Excelente. Uma outra pergunta que chegou aqui é em relação à documentação de outorga, né? Aqui, né, a Jaqueline relata que mandou ela por e-mail, mas não teve retorno. Seria o caso de protocolar via protocolo, Ivonete? A garantia, nesse caso de processos, né, que são documentos que envolvem processos de licenciamento, processo de outorga, o ideal é o e-protocolo mesmo, tá? E aí você tem a garantia pelo número de protocolo que encaminhou esses documentos. Legal. Aqui uma outra pergunta que a gente tem da Leonéia é se a TEV vai emitir algum documento, uma certidão, alguma coisa para empresas que estão aguardando renovação de licença para processo de financiamento, né? E o protocolo já tem prazo avançado, esse tipo de coisa, né? A restrição é mostrar para a entidade, para a instituição financeira, né? Que, na verdade, houve prorrogação automática, o processo está em análise, esse tipo de coisa. Não sei se tem previsão para isso, né? Sim, pode ser solicitada uma declaração de que o processo está normal. Pode ser solicitado pelo e-protocolo também. E que uma solicitação de uma declaração de que o processo está em análise pelo Instituto e que ele entrou, né, no prazo, no caso de uma renovação, e que se ele entrou no prazo de 120 dias antes do vencimento, a licença está automaticamente renovada. É um posicionamento do Instituto. O Ronaldo pergunta se as autorizações ambientais para destinação de resíduos também, né, tiveram prazo prorrogado. Autorização ambiental para destinação de resíduos. Sim, também é prorrogado o prazo.
tá? Eu acredito que o sistema já tenha, vou verificar, até confirmar com o pessoal do sistema, né, do núcleo de inteligência, para ver se já foram prorrogadas as autorizações, porque todos os processos eram para ser prorrogados. Ótimo. Eu estou satisfeito aqui, Alessandra. As perguntas que a gente fez, o Ivonete respondeu bem, esclareceu a gente. Muito obrigado, Ivonete. As perguntas que eu tinha também aqui registrado do chat foram respondidas, né? Cauano fala sobre. Cauano quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não, quero sim. Gabriel, obrigado, né, por você acabou fazendo perguntas que já tinham chegado para mim também, né? Uma delas, acho que a Ivonete bateu bastante, é essa questão do automonitoramento, né, que as empresas precisam fazer, tem dificuldades de contactar os fornecedores ou algumas regras e restrições de entrada, né? Ivonete, obrigado pela orientação. Uma dúvida que surgiu também, né, por conta dos licenciamentos municipais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na região, o município de Curitiba que faz grande parte do licenciamento. A dúvida é se existe um alinhamento do órgão estadual, né, com os órgãos municipais que licenciam, para fazer ou criar regras que sejam semelhantes, né? A exemplo, né, essas orientações que o IAP tem, né, se adiantado e passado, né, se de alguma maneira vocês conversam para que também façam, né, nesse sentido. Aqui na região de Curitiba, a gente tem algumas empresas que são licenciadas, acabam sendo licenciadas tanto pela prefeitura como pelo Estado, né? Então, por exemplo, para o IAP é isso, mas o município acaba não se pronunciando ou não tem uma orientação muito precisa. Cauano, pelo IBAMA também, né? Pelo IBAMA também, né? Pelo IBAMA também. Mas, assim, eu vejo assim que o IAP tem feito seguido alguns alinhamentos que o próprio IBAMA define. Então, algumas regras que o IBAMA tem definido, eu vejo que o IAP tem também seguido nesse sentido, né? Ivonete, então, se não existe alinhamento, seria uma coisa interessante se vocês pudessem, né, por meio do IAT, pela Secretaria de Estado, provocar para que realmente sejam regras semelhantes, né? Cauano, nós não temos, né, não temos hoje alinhamento, mas eu acho interessante para não ter problema, apesar que isso teria que ser uma conversa, né, para nós não interferirmos, né, que é um problema até jurídico, a interferência do Estado, né, se o município já faz o licenciamento, mas eu acho que como nesse momento é interessante a gente trabalhar de uma forma mais padronizada, né, para não ter problema para as empresas. Então, eu vou colocar isso aqui até para ser feita essa discussão principalmente em Curitiba, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A gente tem um relacionamento bom com a Secretaria, eu acho que não teria problema algum. Na verdade, como eu disse, é mais um alinhamento, não seria... O município ele tem autonomia realmente para definir suas regras, né? Mas como a gente tem, o IAT já um alinhamento com o IBAMA, né? Porque não também ter o município tem um alinhamento com o próprio IAP, né? Então, talvez, desculpa, IAT. Então, talvez vocês provocando isso seria melhor, né? E uma outra questão que surge, né? Surge não, desculpa, uma coisa que eu queria destacar, né? Como fala final minha, né? Seria essa questão do alinhamento, seria aquilo que eu comentei de ter canais, né? Canais, telefones, e-mails, né? Chaves para que as pessoas tirem dúvidas, porque as dúvidas surgem principalmente nas exceções, né? E o outro pedido, Ivonete, continuem a fazer informativos, né, comunicados formais, realmente, porque isso ajuda bastante, né, as empresas e todo mundo que está envolvido com os processos de licenciamento e obrigações legais. Panassolo. Cauano, muito obrigado aí pela tua colaboração e a tua participação. Os apontamentos são bem interessantes. Eu também vou aqui, na sequência, entrar em contato lá com a Prefeitura Municipal, com a Érica, né, que tem um alinhamento muito grande com a Ivonete, porque tratam de licenciamentos em conjunto, até para ver como está funcionando também no município. E, na sequência, a gente vai até publicar aí um cliente alerta para os nossos clientes e parceiros, para deixar isso claro, porque, muito bem lembrado pela Graziele aqui, de fato, né, tem alguns autos monitoramentos que são feitos pelo município e algumas, como você lembrou, algumas condicionantes são cumpridas de forma, tanto pelo IAT quanto pelo município. Eu quero deixar aberto mais alguns minutinhos para alguma pergunta, né, pessoal que queira fazer, alguma dúvida que a gente não conseguiu abarcar, ou alguma orientação, alguma solicitação, né, inclusive aqui
pessoal solicitou aqui pelo chat novamente, Ivonete, os contatos, né? O e-mail, o telefone, ou né, qual o contato possível que pode ser feito justamente para essas, né, para o licenciamento, para a comunicação de emergência, enfim, para facilitar um pouco também o atendimento ao órgão ambiental. Eu só tenho um comentário que eu gostaria de fazer. Ivonete, deixa eu te perguntar uma coisa. Se o auto, por exemplo, a emissão de uma fonte, a empresa tem condições de fazer, cumprindo os devidos cuidados. Se a empresa terceira for na indústria, faz o levantamento, né, faz o controle dessa emissão, coloca no relatório, eu posso entregar agora. Esse trabalho de fazer, de coletar essa emissão, eu posso fazer agora, ou eu posso fazer, evidentemente, ou eu posso deixar para depois do prazo que foi prorrogado, é isso? Sim, pode fazer agora, se tiver condições de fazer, pode fazer, mas se não tiver condições, prorroga pelo prazo, já ficou prorrogado a partir do dia 13 de abril por 60 dias. Tá. Maravilha. Pessoal, então fica aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, nós temos mais alguns minutinhos. A nossa ideia é ficar 1h e 5 aí, para não cansar muito. Assim, então, eu já vou colocar aqui o telefone para vocês e nós estamos, assim, abertos. O que tiver de problema, eu acho que assim, o caminho, né, a ferramenta Whey Protocolo é um caminho bem bom para todos, né, segurança até para os requerentes, para quem tem algum problema, para ficar garantido que essa atenção, né, que está sendo dada às questões ambientais. Então, isso pode ser feito no e-protocolo, eu vou passar já o telefone aqui para vocês, e até o e-mail, né, principalmente com relação ao SGA, tá? Vocês querem que eu fale ou vocês querem que eu digite? Que eu posso digitar? Pode digitar no chat ali, que facilita, todo mundo ter acesso até. Tá. Nesse chat que tem aqui. Tá. Eu queria aproveitar, enquanto a Ivonete coloca as informações, até para agradecer a nossos clientes e parceiros aqui desse evento. Eu quero agradecer a APRE, que é a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, o Simpacel, estou vendo a Ângela e o Rui participando conosco aqui ativamente, também fizeram um belo trabalho de divulgação, nos ajudando, inclusive, a divulgar. Os Sindimetais do Paraná, né? Sindimetal Paraná, Sindimetal Norte, Campo Mourão, Ponta Grossa, Maringá, enfim, vários sindimetais também, Rede, Pato Branco também ajudou na divulgação. A Câmara do Comércio Brasil-Alemanha também nos ajudou nessa divulgação. O Sindiavipar, a Mônica fez também um cuidado, né, tomou cuidado de fazer, também nos ajudar na divulgação. O Sinduscons Paraná e o Sinduscon Norte também nos ajudaram nessa divulgação. O Sincabima, seu Rômio também, sempre parceiro nosso, nos ajudando a divulgar. A ABS e também, principalmente, a FIEP, na pessoa do Cauano aí, que nos ajudou nessa divulgação e que deu um público extraordinário de 140 pessoas aí participando. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Tem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que chegaram, para a gente, enquanto a Ivonete prepara a documentação. As autorizações ambientais para destinação de resíduos já tiveram prazo prorrogado, já foi respondido. O decreto estadual também já se aplica ao município, também já foi respondido, né? Já está passando os contatos, eu estou vendo aqui. Fiquei com uma dúvida sobre o início da data da prorrogação. É 12 de abril ou 24 de abril, quando foi publicada a nota? Não, na verdade é 16 de abril, né? 16 de março começa, né? 16 de março foi prorrogado por 30, e aí no dia, o decreto, né, do governo do estado, o 4482, né? Ele prorrogou por 60 dias a partir do dia 13 de abril, tá? Então, vale esse decreto. E também eu quero agradecer ainda a Leonéia também, né, que fez um trabalho extraordinário, nos ajudou na divulgação. A Rodimex Ambiental, também é nossa parceira aqui do escritório, também fez um trabalho para ajudar na divulgação. E há uma pergunta que tem aqui, Ivonete, claro, eu pessoalmente a gente sempre tem tratado com a tua equipe, né, o Guilherme, a Maria Eugênia,
né, o Altamir, então, enfim, todo o teu time aí que tem feito um trabalho extraordinário e sempre tem trabalhado numa forma de conciliar. Mas uma pergunta que isso também é recorrente em todos os bate-papos virtuais é se o IAT tem previsão de conciliação e mediação ambiental. Não é bem a tua área, porque é uma área técnica, mas mediar esses conflitos é o que vocês fazem todos os dias, né? Mediar, compor a questão da condicionante, ajustar o cumprimento, às vezes uma exigência que o órgão ambiental coloca para o empreendedor, ele não consegue cumprir ou fica muito custoso. Então, essa questão da mediação, vocês estão percebendo que está crescendo cada dia mais no órgão ambiental para evitar justamente a judicialização ou, muitas vezes, um procedimento preparatório, um inquérito civil ou até uma ação civil pública que o Ministério Público, né, que tem o dever, inclusive, de acompanhar essas questões ambientais, sempre tem promovido. Né? Acho que é importante também colocar isso. Sim, isso aí como você falou, Panasso, isso é o nosso dia a dia, né? Muitas vezes no licenciamento, porque veja, a gente tem, não é só a sede Curitiba, nós temos escritórios, a gente tem uns 20 escritórios no estado e muitas vezes há a desinformação de um escritório ou outro. Até hoje em dia, com a SGA, a padronização dos licenciamentos está sendo muito mais efetiva, mas antigamente nós tínhamos muito problema, hoje dá para se trabalhar, mas às vezes é uma exigência do escritório, do outro. Isso tudo são os procedimentos que nós estamos trabalhando através de portarias, né? E a discussão para sempre ter a questão assim que ela seja bem clara, não só para o público, né? Mas também para os nossos próprios funcionários, né? Que não estão aqui na sede, estão em outros estados, em outros municípios, né? Então, mas assim, a nível até de juridicamente a gente tem trabalhado muita discussão com a nossa assessoria jurídica, tanto do Instituto como da SEDESP, para tratar esse tipo de assunto, que ele é bem relevante. Você colocou bem essa situação, porque hoje o licenciamento sempre é entrave, mas tem coisas que precisam ser resolvidas para a gente sair desse entrave efetivamente. Tá? Maravilha. Tem mais algumas perguntas, mas eu acho que já até foram respondidas, né? Ivonete, as autorizações ambientais não tiveram prazos estendidos. Tem, né? Você acabou de falar que está tudo suspenso nesse período, inclusive as autorizações ambientais, né? Autorizações florestais, ambientais, que geralmente tem prazo de 1 ano, 2 anos de validade. Sim. Todos os procedimentos estão com prazo prorrogado, né? Evidentemente, se o empreendedor fizer fora do prazo que consta no documento e, por exemplo, for a Força Verde ou houver alguma denúncia, uma fiscalização, é importante daí justificar, inclusive, com base nesse decreto estadual, com base, né, inclusive, nas notas informativas que o próprio IAT fez. Ou melhor ainda, olha, meu prazo acabou, meu prazo da minha autorização ambiental ia até tal data, comunica isso via e-protocolo, que tem um prazo estendido e que você está cumprindo nesse prazo estendido, até para evitar alguma complicação na frente, né? Essa orientação. Tá. E tem uma outra pergunta aqui. Caso a próxima campanha de automonitoramento coincida com o retorno da prorrogação definido pelo IAT, o caminho será o cancelamento da campanha nesse período? Não. Não vai ter. Eu acho que nesse caso nós vamos ter que prorrogar por mais. Eu acho que nós vamos ter que vai ter que justificar que ele teve por exemplo, ele tem 6 meses, né? Faz uma avaliação semestral e ela coincidir de repente com a outra, então ela vai ter sempre que prorrogar a última, vai ser prorrogada pelo prazo de que foi prorrogada a anterior, tá? Então, que daí vai ficar, não tem porquê, tá? Mas assim, conhecida, se der uma diferença de 3 meses, assim, ela vai ter que ser realizada, né? Desde que volte ao normal, que a situação volte à normalidade, né? Claro, nesse período todo mundo está sendo sensível, tem que ser razoável, né? Vai ter que, tanto os empreendedores como também o órgão ambiental estão, né, sensíveis e com certeza vão trabalhar dentro do princípio da razoabilidade para poder superar essa crise, inclusive econômica, né? Que é muito grande, no sentido de resolver isso, para que o próximo ano realmente as coisas se encaminhem dentro da normalidade. O pessoal está perguntando aqui se foi gravado, né? O nosso bate-papo foi gravado e, evidentemente, com a concordância do Cauano
e da Ivonete, a gente pode disponibilizar isso para as pessoas poderem assistir na sequência, porque isso é um bate-papo informativo, na verdade, não tira dúvidas, não vemos assim, né, nenhum problema em disponibilizar quem não pôde assistir ou quem quer assistir novamente, né, Cauano e Ivonete? Sim, sim. Não, tudo bem, da minha parte não há Não restrição nenhuma, não. tem problema nenhum. Autorizado. Agradecer o IMPAR também, né, o pessoal do IMPAR, o Cauano está à frente, junto com a nossa turma toda, o seu Rômio, né, Instituto Paranaense de Logística Reversa, também sempre conosco aí participando e está hoje acompanhando. Eu acho que era isso, eu queria agradecer muito mesmo de coração, agradecer o grupo de intercâmbio de meio ambiente dos Campos Gerais, a Carolina e todo o nosso time lá, a Leoneia, né, o Cauano também acompanha, sempre estão firmes aí acompanhando as nossas palestras, nossos eventos, então muito obrigado pela presença de vocês também. E, então, agradecer de coração mesmo, Ivonete, fiquei muito feliz com a oportunidade de estar conversando com você, com o Cauano, com o Gabriel e com todos vocês que assistiram ao nosso bate-papo. E, na sequência, a ideia é que a gente possa justamente promover outros, né? Eu já estou conversando com a Ângela do Simpacel, já falei com o Cauano para a gente fazer um bate-papo virtual justamente focado nas questões ambientais setoriais, para justamente apresentar as dificuldades que cada setor está vivendo, né, em relação à questão dos cumprimentos dessas obrigações ambientais e tentar encontrar, inclusive, soluções e caminhos que possam ser comuns para que outros setores possam usar também. Então, da minha parte, eu queria agradecer, queria passar a palavra para a Ivonete, para o Cauano, para o Gabriel, com um agradecimento final e esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade nesse período também. Obrigado. Então, eu quero agradecer, né, até em meu nome, em nome do próprio Instituto, porque eu acho que é importante essa comunicação. E, assim, teve aqui até uma contribuição bem interessante do Cauano, essa questão dos canais de comunicação, para a gente deixar bem claro. Eu passei ali os telefones, mais e-mail, mas eu acho que não é só a questão do licenciamento mesmo, né? A gente criar esses canais, por exemplo, licenciamento para fiscalização, fauna, emergências, então eu acho que é bem importante. A questão dos parques também, que hoje eu esqueci até de colocar, né? Nossos parques estão fechados para visitação, então tudo isso eu acho que deixar claro, né? Tanto para os empreendedores, para os interessados, até para o público em geral, tá? Então, eu acho que isso aí foi muito obrigada, Cauano, pela dica. Tá? Então, isso eu já vou até passar para os nossos, para o pessoal da comunicação e também a questão até de uma portaria, né, esclarecendo bem essas situações. Okay? Então, agradeço a todos e estamos, né, à disposição aí, que for possível. Tá bom? Okay? Ivonete, antes de passar agora para o Cauano, nós não conseguimos acessar aqui as informações. Agora, está aqui, SGA 3213, né, 3468, e agora apareceu aqui. Tá, perfeito. Então, a engenheira Rossana, né, que é a chefe de divisão de licenciamento de atividades produtoras, ela colocou à disposição até o e-mail dela para atendimento, que eu acho que é assim, para as indústrias, principalmente as indústrias, né, comerciais, serviços, a questão das armazenadoras de agrotóxicos, então, isso ela colocou ali à disposição, que ela pode atendê-los, tá? Maravilha. Muito obrigado, viu, Ivonete, pela disponibilização do contato. E agradecer a Rossana também, que também sempre, a Rossana sempre nos atende muito bem, a equipe toda, e tenho certeza que nesse período vai ser muito importante esse contato para poder dar cabo às obrigações. Cauano. Bom, Panassolo, novamente obrigado, né, pela oportunidade de a gente estar conversando aí com você, né, com o Gabriel, com a Ivonete. Ivonete, obrigadíssimo, né? Informações, como eu disse, né, informações sempre são muito importantes nesse momento que a gente está vivendo, de incertezas, né, e de mudanças de rotinas. Então, para a gente seguir adiante, informações são bem-vindas, né? Então, somente informações formais ou esses canais, se possível, né, com certeza vai ajudar. E o órgão ambiental, a Secretaria de Estado, né, sempre estão muito abertas, né? Você comentou aí de uma coisa que a gente está avançando, que é a questão de licenciamentos, aí do setor de energia, depois tem outros, né? Então, acho que a gente está num momento bom de diálogo e de construção conjunta de soluções. E esse momento aqui, eu acho que foi para isso também, né? Para a gente tentar esclarecer e indicar algumas possíveis soluções
que com certeza vai facilitar bastante a vida, tanto do órgão ambiental, assim como daqueles que precisam cumprir os licenciamentos ou as obrigações ambientais. Tá? Muito obrigado, uma boa semana a todos. Gabriel. Só agradecer, então, né, agradecer muito aí a Ivonete, ao Cauã, ao Alessandro, que acredito que nós respondemos muitas dúvidas que são comuns aqui, Ivonete respondeu com muita propriedade, a gente sai aliviado, né? É uma reunião que deixa a gente tranquilo em relação a não ter mais incertezas que a gente tinha, né? Então, realmente só agradecer aí, né, que dá isso segurança para a gente trabalhar e saber como proceder de uma forma que atenda o empresário, atenda o órgão também, né? Então, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção de vocês, pela propriedade técnica aí das perguntas e das respostas. E a gente está à disposição. Obrigada. É isso aí, pessoal. Na sequência, a gente vai programar outros bate-papos virtuais, né, Gabriel? A gente está programando alguns e vamos enviar o convite para que vocês possam participar também. Muito obrigado a todos, uma boa semana, com muita saúde, energia aí, e vamos à luta.